Meu nome é Diana. Estou prestes a compartilhar algo que aconteceu ao longo de vários anos. Algo que mudou completamente o meu modo de ver o mundo e as pessoas ao meu redor. Pode parecer exagero ou invenção, mas vou contar tudo exatamente como lembro, sem floreios ou intenções de criar uma história espetacular. O que houve se desenrolou em situações que, para qualquer pessoa de fora, poderiam passar despercebidas. No entanto, para mim, cada detalhe foi um passo rumo a um abismo que eu jamais achei que conheceria. Eu cresci em uma família comum. Meus pais sempre trabalharam muito para garantir a minha educação e o mínimo de conforto possível. Quando completei 18 anos, comecei a procurar emprego para ajudar nas despesas de casa e pouco tempo depois, consegui algo em um pequeno escritório. Foi nesse período que conheci Nathan, meu primeiro amor. Ele também trabalhava no mesmo edifício, mas em outra empresa. Nossas conversas começaram por acaso no intervalo do almoço e logo se tornaram frequentes. Nathan tinha uma forma gentil de se aproximar. Falava sobre filmes que gostava de assistir, perguntava do meu dia e me oferecia um café sempre que nos encontrávamos no hall. Com o tempo, descobrimos interesses em comum. Ele adorava música popular e dizia ter um violão que ficava pegando poeira porque nunca encontrava tempo para praticar. Eu, por minha vez, vivia reclamando da correria da vida e de como seria bom termos mais horas no dia para fazer as coisas de que gostávamos. Depois de uns meses, começamos a namorar. Não foi nada planejado. Apenas um dia, quando estávamos sentados em um banco do lado de fora do prédio, ele me olhou de um jeito especial e, meio tímido, perguntou se eu queria sair com ele no fim de semana. Topei sem hesitar. Foi ali que tudo se encaixou de forma natural. Em menos de um ano, já falávamos em morar juntos, economizar dinheiro e, quem sabe, casar depois de estabilizar as finanças. Por fim, o casamento veio de uma maneira simples. Em um cartório, com testemunhas amigas e um pequeno almoço em família. A felicidade naqueles primeiros anos era sincera. Nathan se esforçava para me dar tranquilidade e eu tentava retribuir apoiando-o em cada sonho. Quando engravidei pela primeira vez, recebemos a notícia como uma bênção. Nossa filha, Ingrid, nasceu saudável e nos encheu de alegria. Eu me lembro de como meu marido pegou a filha nos braços pela primeira vez e ficou tão emocionado que mal conseguia falar. Foi o tipo de cena que faz a gente acreditar que a vida realmente vale a pena. Os meses seguintes foram corridos, fraldas, madrugadas em claro e aquela rotina de quem precisa conciliar trabalho e família. Mesmo assim, Nathan se mostrava presente. Ele costumava acordar de madrugada para me ajudar a preparar a mamadeira de Ingrid. Nas folgas, levava a neném para passear e me deixava descansar um pouco. Vivíamos com pouco, mas era um pouco cheio de amor. Não havia nada que eu quisesse mudar naqueles tempos. As coisas começaram a mudar 2 anos depois. Nathan e eu ainda éramos muito unidos, mas ele passou a falar sobre a vontade de mudar de emprego e ganhar mais para comprar nossa casa própria. Eu apoiava. Achava que tudo podia dar certo. Em certa manhã ele saiu para uma entrevista e me deu um beijo na testa, dizendo que voltaria com boas notícias. Naquele dia não voltou para casa. Recebi um telefonema de desconhecidos informando que ele havia sofrido um acidente de moto. Falaram que ele perdeu o controle e se chocou contra uma mureta em uma avenida. Cheguei ao hospital sem saber ao certo o que me esperava. Infelizmente, ele já havia partido. Meus dias seguintes foram um turbilhão. Tentei ser forte por Ingrid, mas por dentro eu me sentia completamente perdida. Meus pais me ajudaram como puderam, mas ainda assim a dor era enorme. A sensação de vazio nas noites, quando eu olhava para a cama e via o travesseiro dele intacto, se tornou insuportável. Ingrid, na época com pouco mais de 2 anos, ficava perguntando pelo pai, e eu tentava explicar da melhor maneira que conseguia. Achava que aquele seria o momento mais difícil da minha vida, mas, olhando em retrospecto, vi que eu ainda tinha forças que desconhecia, e elas seriam necessárias no futuro. Com o tempo, a vida seguiu seu rumo. Ingrid cresceu, aprendeu a falar melhor, se adaptou à escolinha e desenvolveu uma personalidade carinhosa. Eu me dedicava ao trabalho para garantir nosso sustento. Embora a dor não sumisse, ela foi assumindo uma forma mais branda, uma saudade permanente,
mas manejável. Eu evitava pensar em relacionamentos ou em refazer a vida afetiva. Focava em ser mãe, amiga e profissional. Às vezes, chegava a sentir uma espécie de culpa ao cogitar me envolver com outra pessoa. Preferia não pensar nisso. Foi por essa época que conheci Nicholas. Ele apareceu de forma inesperada, em uma tarde em que eu buscava Ingrid na escola. Ele estava do lado de fora, com um uniforme que indicava seu trabalho na segurança pública. Trocamos poucas palavras, algo relacionado à movimentação do local. Aparentemente, ele estava fazendo uma ronda preventiva. Alguns dias depois, reencontrei-o no mesmo lugar, dessa vez, conversando com outros pais. Ele me reconheceu e perguntou da Ingrid, que brincava no pátio. Respondi. Ele sorriu e puxamos assunto. Ele contou que era policial, que trabalhava em turnos e que gostava de conversar com a comunidade, pois acreditava na prevenção como a melhor forma de manter a ordem. Não demorou para que, em mais algumas semanas, ele tomasse a iniciativa de me chamar para tomar um café. No começo, eu hesitei. Ainda havia toda uma carga emocional relacionada à lembrança de Nathan. Mas, depois de pensar um pouco, aceitei. A conversa foi agradável. Nicholas tinha um jeito sereno e transmitia confiança. Falou da própria família, disse que era divorciado e que nunca teve filhos. Eu me abri mais do que imaginei que faria. Contei sobre a perda de Nathan. Ele se mostrou compreensivo, sem exagerar em palavras de conforto fáceis. Daquele encontro em diante, passamos a nos ver com certa frequência. No início, não apresentei Nicholas a Ingrid de modo formal, mas ela o via nos dias em que ele estava na ronda pela escola. Aos poucos, ela se acostumou a vê-lo. Ele tinha um talento para lidar com crianças. Fazia perguntas, brincava de adivinhações e trazia alguma bala ou chocolate. Nada ostensivo, mas simpático o bastante para que ela não se sentisse desconfortável. Minha mãe, ao saber que eu estava saindo com alguém, se mostrou preocupada no começo, temendo que eu estivesse me precipitando. Porém, notei também que ela ficava aliviada em me ver sorrindo de novo. Eu não sabia exatamente o que sentir. Uma parte de mim se sentia traindo a memória de Nathan, mas outra parte, muito cansada da solidão, via em Nicholas uma chance de voltar a ter uma vida mais completa. Foi assim, entre conflitos internos e pequenos momentos de felicidade, que nosso relacionamento se consolidou. Depois de 1 ano e meio de namoro, Nicholas me pediu em casamento. Fizemos algo muito simples, pois nem eu nem ele gostávamos de pompa. Apenas uma celebração no cartório e uma reunião pequena com familiares. Minha mãe e meu pai estavam presentes. Ingrid, então, com 4 anos, nos entregou as alianças. Foi uma cena bonita, embora a imagem de Nathan ainda pulsasse forte na minha mente. O tempo ameniza as cicatrizes, mas não faz sumir o que vivemos. Nicholas se mudou para o pequeno apartamento onde eu e Ingrid morávamos. Trouxe poucos pertences, pois ele dividia a casa antiga com um amigo e não se importava em deixar lá quase tudo. De início, senti que esse gesto representava sua vontade de construir algo novo conosco. Ele reorganizou o quartinho de Ingrid para deixá-lo mais confortável, comprou um armário maior para a cozinha e instalou algumas prateleiras para os brinquedos da minha filha. Nos primeiros meses, tudo parecia se encaixar. Nicholas tinha uma rotina mais cansativa do que eu previa, mas ele sempre dizia que a segurança pública exigia isso. Às vezes, chegava em casa muito tarde, com cheiro de cigarro ou bebida, mas eu atribuía isso ao ambiente estressante em que ele trabalhava. Ele explicava que muitos colegas terminavam o expediente indo a um bar ou boteco e que ele acabava indo junto para descontrair. Não via problema nisso, desde que não virasse um hábito que prejudicasse nossa relação. Certa vez, notei Nicholas respondendo de forma ríspida a um vizinho que perguntou sobre um barulho no corredor. Ele, que antes era tão educado, parecia impaciente. No dia seguinte, estava tudo normal de novo. Pensei que talvez fosse apenas estresse. Na sequência, vieram outras pequenas situações que me deixaram desconfortável, como os comentários que ele fazia sobre minha roupa. Ora elogiava, ora dizia que eu estava chamando atenção demais. No trabalho,
Ele passou a me ligar com mais frequência para saber onde eu estava e com quem. Às vezes, eu gostava do cuidado, mas outras vezes, sentia que havia um controle desnecessário. Porém, sempre que eu tentava conversar, ele se mostrava doce e carinhoso novamente. Era como se houvesse duas faces de Nicholas. Minha filha, agora com 5 anos, nunca reclamou diretamente dele. Ainda assim, reparei que ela andava mais calada. Pensei que era alguma fase. Crianças podem ficar introvertidas ou ansiosas, principalmente quando há mudanças na estrutura familiar. Nicholas tentava se mostrar participativo, dando presentes, ajudando-a com a lição de casa. Mas eu notava no olhar de Ingrid algo que eu não conseguia interpretar. Achei que, com o tempo, ela se acostumaria totalmente à presença dele. As discussões entre mim e Nicholas começaram a surgir de maneira sutil. Ele dizia que meu trabalho me ocupava demais e que eu deveria passar mais tempo em casa, cuidando da filha. Eu argumentava que precisava sustentar a casa junto com ele, pois o salário dele oscilava dependendo dos bicos que fazia. Ele retrucava, dizendo que eu não me importava com o bem-estar de Ingrid. Uma vez, levantou a voz de tal forma que minha filha correu para o quarto assustada. Ele percebeu, tentou se acalmar e pediu desculpas. O comportamento controlador dele foi se intensificando aos poucos. Ele passou a avaliar meus gastos pessoais, queria ver extratos de banco, perguntava por que eu demorava tanto para chegar em casa depois do trabalho. Eu tentava relevar, acreditando na narrativa de que ele estava apenas preocupado com nossa segurança. Entretanto, a sensação de incômodo crescia. Foi nesse período que passei a ter dificuldade de dormir. Às vezes, acordava de madrugada com o coração acelerado, sem saber exatamente o que me atormentava. Sentia que havia algo errado, mas não sabia nomear o problema. Uma noite, Nicholas chegou cheirando fortemente a álcool. Disse que era um dia complicado no batalhão e que acabou exagerando com os colegas. Ele estava exaltado, falava de forma desconexa. Ingrid estava dormindo e eu pedi que ele falasse mais baixo. Ele não gostou. Fez um comentário agressivo sobre como eu sempre tentava controlá-lo. Em meio aos argumentos, bateu a porta do quarto e se trancou lá. Fiquei na sala, me perguntando se eu não estava mesmo exagerando. Por outro lado, uma voz interna me dizia que aquilo não era normal. Cerca de um mês depois, as coisas pareciam ter se apaziguado um pouco. Nicholas parou de chegar tarde. Prometeu que beberia menos e voltou a ajudar Ingrid com as tarefas. Eu fiquei aliviada. Acreditava que tudo havia sido apenas uma fase de turbulência. Mas em um certo domingo de manhã, enquanto arrumava o armário da sala, encontrei alguns papéis que não reconhecia. Eram recibos de depósitos que Nicholas havia feito para um destinatário desconhecido. As quantias eram altas e as datas recentes. Minha primeira reação foi de espanto. De onde vinha aquele dinheiro? Antes de confrontá-lo, tirei fotos de todos aqueles comprovantes e enviei para o meu próprio correio eletrônico, com receio de que ele pudesse descartá-los. Eu sabia exatamente quanto ele ganhava, e aquelas quantias ultrapassavam muito o que recebíamos em conjunto. Tentei confrontá-lo, mas ele despistou, dizendo que se tratava de um empréstimo para um parente, algo que ele preferia manter em sigilo. Aquela resposta não me convenceu. Comecei a prestar mais atenção nas histórias que ele contava sobre o trabalho. Notei contradições. Algumas noites ele alegava estar de plantão, mas aparecia no apartamento de madrugada sem o menor sinal de estar fardado. Quando eu perguntava, ele falava de operações secretas ou explicações vagas. Minha inquietação foi crescendo e resolvi compartilhar a situação com uma colega de trabalho, Carmen, que me escutou com atenção. Ela sugeriu que eu tomasse cuidado, pois, se ele estivesse envolvido com algo ilegal, eu e minha filha poderíamos estar correndo risco. Não gostei de ouvir aquilo, mas agradeci a preocupação dela. Alguns dias depois, percebi Ingrid muito triste. Ela não quis jantar e se encolheu na cama. Tentei conversar, mas ela disse que não estava passando bem. Fiquei ao lado dela, contei histórias e permaneci até ela pegar no sono. De madrugada, levantei-me para beber água e passei pelo quarto dela. Escutei alguns sussurros. Abri a porta e vi que ela murmurava coisas sem nexo, provavelmente sonhando. Mas seu rosto estava molhado de lágrimas. Acariciei seu cabelo e a cobri melhor.
Pela primeira vez, tive um pressentimento ruim, algo que me fez pensar em Nathan e em como ele teria cuidado da menina se estivesse vivo. Senti saudade e culpa. Foi na manhã seguinte que minha vida virou de cabeça para baixo. Antes de sair para o trabalho, fui checar Ingrid no quarto, mas ela estava estranhamente quieta, sentada em um canto perto da janela. Quando me viu, começou a chorar. Segurei suas mãos, perguntei o que estava acontecendo e ela desabafou algo que eu jamais queria ter escutado. Disse que Nicholas a fazia se sentir desconfortável, que ele havia tocado nela de um jeito que a assustava. Falou de ameaças veladas, de comentários que ela não conseguia entender muito bem, mas que a deixavam apavorada. A cada frase, meu coração parecia parar. Mamãe, eu não queria te contar para não te deixar triste. Não lembro direito como reagi na hora. Acho que gritei, chorei e abracei minha filha ao mesmo tempo. Uma fúria tomou conta de mim, misturada a um medo incontrolável. Exigi que ela me dissesse todos os detalhes, mas ela estava envergonhada, confusa, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Fui tomada por um sentimento de culpa. Como eu não tinha percebido nada. Como pude trazer um homem para dentro da minha casa, dividindo o mesmo teto com Ingrid? Decidi que não podia continuar naquela residência por mais um dia. Peguei algumas roupas, documentos e o que fosse essencial. Pensei em chamar a polícia, mas essa opção me causava pânico. Ele era policial, afinal. No impulso, liguei para minha mãe e pedi que nos recebesse. Ela morava em um lugar não muito longe, mas distante o bastante para Nicholas não nos encontrar com facilidade. Minha mãe nem hesitou, disse para irmos de imediato. Eu sabia que após aquela descoberta, qualquer confronto com Nicholas poderia ser perigoso. Ele poderia negar, ou pior, ficar agressivo, e eu não arriscaria a segurança de Ingrid. Saímos de casa em questão de minutos, sem deixar bilhete ou explicação. Quando chegamos à casa da minha mãe, ela percebeu que algo grave tinha acontecido. Contei tudo, embora com muita dificuldade. Ela ficou em choque, repetindo que isso era inacreditável. Ingrid ficou no quarto, abraçada a um bichinho de pelúcia, quieta, olhando para o nada. Liguei para o trabalho e expliquei de forma vaga que precisaria de alguns dias de folga por um problema familiar sério. Consegui a licença emergencial. Durante as primeiras 24 horas, senti-me anestesiada. Eu chorava e depois me irritava, querendo fazer algo extremo. Uma parte de mim queria voltar ao apartamento, encarar Nicholas, gritar que ele era um monstro. Outra parte temia a sua reação e o que isso poderia causar a mim ou a minha filha. Minha mãe sugeriu denunciá-lo formalmente. Eu concordava, mas ao mesmo tempo minha filha me pedia, em meio a soluços. Não quero falar disso com ninguém, mamãe. Tenho medo. A sensação de impotência era devastadora. Eu queria justiça, mas não estava certa de como proceder. Decidi pensar melhor no dia seguinte. Precisávamos de tempo para processar tudo. Nicholas apareceu no apartamento naquela mesma noite, segundo relatou uma vizinha que era minha amiga. Ele bateu na porta, chamou por mim, tentou me ligar, mas o meu telefone estava no silencioso. No dia posterior, recebi diversas mensagens confusas no celular. Perguntas sobre onde eu estava, afirmações de que tinha algo para me explicar. Juras de amor, ameaças sutis. Fiquei assustada com aquela mudança brusca de tom. Minha mãe, preocupada com a segurança, sugeriu que eu fosse conversar com uma mulher da vizinhança conhecida por ajudar as pessoas com problemas familiares. Não era uma psicóloga, mas uma espécie de senhora que dava conselhos, benzimentos, coisas do tipo. Dona Yara era o nome dela. Fui até a casa dela, apesar do meu ceticismo. Ela me recebeu em uma pequena sala, cheia de quadros e imagens que não sei nomear. Ouviu minha história com atenção. Eu não mencionei os detalhes mais sórdidos, apenas disse que meu marido fazia coisas ruins e que eu e minha filha estávamos com medo. Dona Yara segurou minha mão e disse que o mal, quando cometido, se volta contra o próprio autor. Falou que nem sempre a justiça humana funciona como deveria, mas que cada um colhe o que planta. Não encontrei exatamente consolo naquilo, mas me senti minimamente amparada. Nos dias seguintes, procurei ajuda em um centro de apoio à mulher. Contei minha história, desta vez com mais clareza,
embora ainda sem usar todos os detalhes que Ingrid havia revelado. As orientadoras foram muito solícitas, explicaram como funcionava a denúncia em casos de violência e de abuso. Tive medo da reação de Nicholas se ele soubesse que eu estava contando tudo, mas, por outro lado, percebi que eu não podia me acovardar. Precisava proteger Ingrid. Combinei com as profissionais que eu voltaria lá com minha filha para que ela pudesse conversar com alguém especializado, se estivesse preparada. Durante esse intervalo, Nicholas continuava mandando mensagens, ligando incessantemente, indo ao meu trabalho. Minha colega Carmen, que sabia do caso, me dizia que ele aparecia por lá, perguntando se eu tinha deixado algum recado. Ela sempre desconversava e me alertava. Ele está muito nervoso, toma cuidado. Minha mãe insistia para que eu fosse à delegacia. Porém, havia um detalhe que me paralisava. Nicholas tinha contatos na polícia. Eu temia que ele pudesse manipular o processo ou usar sua influência para distorcer os fatos. Mesmo assim, finalmente criei coragem e fui. Fiz um registro, contei que eu e minha filha precisávamos de proteção, falei sobre a conduta dele. Não me aprofundei nas questões do abuso, mas enfatizei que ele estava nos assediando moralmente. O escrivão me pareceu atencioso, mas em nenhum momento senti muita confiança. Ele me orientou a buscar a vara da família, se quisesse alguma medida protetiva para mim e minha filha. Segui o conselho e solicitei formalmente essa medida, embora me explicassem que tudo dependeria das provas e do andamento do inquérito. Mesmo insegura, sabia que aquele era o primeiro passo. A reviravolta surgiu de um jeito que eu não esperava. Enquanto eu tentava lidar com esse dilema, apareceu nos noticiários que havia uma investigação interna sobre corrupção na polícia. A matéria falava de esquemas de extorsão e propinas. No início, não associei a Nicholas. Porém, no fim de algumas semanas, saiu uma lista de nomes envolvidos, e lá estava o dele. De acordo com as denúncias, vários agentes estavam recebendo dinheiro de comerciantes e até de pessoas ligadas a atividades ilícitas. Aqueles recibos que encontrei no armário agora faziam sentido. Dentro de algumas semanas, policiais chegaram a deter vários suspeitos. Nicholas foi um deles. Eu assistia tudo pela televisão, trancada na casa da minha mãe, com Ingrid ao meu lado. Ele aparecia sendo escoltado para um veículo oficial com o semblante carregado. Meu coração teve uma reação estranha. Em parte, me senti aliviada por não precisar mais ter medo de ele bater à minha porta. Em parte, senti uma profunda indignação ao lembrar de tudo que ele fizera com minha filha. Fui chamada a depor sobre o que sabia. Relatei apenas que ele chegava em casa com dinheiro cuja origem eu desconhecia, que ele mantinha contatos suspeitos e fazia depósitos vultosos. Não mencionei o abuso de Ingrid diretamente, pois a prioridade era mantê-la resguardada. Não sabia se estava agindo certo ou errado, mas tinha medo de expô-la a um processo complexo, sem ter certeza de que ela suportaria recontar tudo. No entanto, para minha surpresa, o assunto do abuso veio à tona de forma indireta. Outros depoimentos surgiram envolvendo comportamentos graves de Nicholas, incluindo envolvimento com menores. Isso me devastou, mas ao mesmo tempo me deu forças para enxergar que muitas outras vítimas talvez estivessem se calando. Foi quando decidi. Minha filha e eu íamos contar a nossa parte para as autoridades, mas de maneira protegida com auxílio de uma psicóloga que trabalhasse com crianças. Seria a única maneira de encerrar aquele ciclo de silêncio. A sessão em que Ingrid falou foi conduzida em um ambiente especializado, longe de holofotes e sem a presença de Nicholas. Ela contou, aos poucos, com muito choro, os gestos e palavras que ele havia usado. Foi um relato doloroso de ouvir, mas também essencial para que eu entendesse a dimensão do que ele fizera. As autoridades se mostraram chocadas e prometeram levar isso adiante. O promotor responsável pela investigação incluiu o testemunho de Ingrid no conjunto de provas. Embora eu temesse represálias, soube pelo meu advogado que Nicholas ficaria sob custódia pelo menos até o julgamento, devido à gravidade das acusações de corrupção e outros crimes. Eu rezava para que continuasse assim. Nos meses seguintes, acompanhei a evolução do processo, sempre amparada pela equipe de apoio. Foi um período de exaustão mental. Eu precisava voltar ao trabalho, cuidar de Ingrid,
tentar reassumir uma rotina. Minha mãe ofereceu toda a ajuda possível, ficando com minha filha quando eu precisava sair. A menininha, agora com quase 6 anos, apresentava pesadelos frequentes. Procurei uma terapeuta especializada em traumas para acompanhá-la. A profissional explicou que o processo de cura é longo e exige paciência. Disse que não havia problema em voltar a falar no pai biológico, Nathan, porque ele representava uma figura positiva na memória de Ingrid. Isso poderia dar a ela uma referência de amor e cuidado. Fui me recuperando aos poucos. Trabalhar me distraía e ver Ingrid retomar pequenas alegrias, desenhar, ver desenhos animados, brincar com a avó, me trazia esperança. Ainda que a sensação de culpa pelo que aconteceu nunca fosse embora por completo, eu tentava não me afundar em autorrecriminações. O julgamento de Nicholas levou mais de 1 ano para acontecer. Durante esse período, surgiram inúmeras provas de que ele e outros policiais se aproveitavam de suas patentes para ameaçar pessoas que não tinham como se defender. O esquema envolvia desde pequenas extorsões até facilitação de contrabando em troca de propinas. Quanto aos abusos de menores, isso veio à tona de forma chocante e fez com que boa parte da opinião pública pedisse punição exemplar. Houve momentos em que pensei, se não fosse essa investigação, ele talvez ainda estivesse livre e eu vivendo no escuro. No dia em que fui convocada para depor no tribunal, minha ansiedade estava no máximo. Entrei na sala de audiências de cabeça erguida, mas por dentro eu tremia. Contei como conheci Nicholas, como ele conquistou minha confiança e expliquei que decidi denunciá-lo somente depois de ter certeza do que estava acontecendo com minha filha. Falei sobre o dinheiro suspeito e sobre o seu temperamento controlador. Não olhei para ele uma única vez. Quando o advogado de defesa tentou me desqualificar, como se eu quisesse tirar algum benefício financeiro, o promotor rebateu apresentando as provas do inquérito e o depoimento gravado de Ingrid, resguardado por sigilo e acompanhado por profissionais. Saí do tribunal com um misto de alívio e cansaço. Alguns dias mais tarde veio a sentença. Vários anos de reclusão para Nicholas, sem a possibilidade de recorrer em liberdade. A notícia me chegou por telefone. Senti minhas pernas falharem, sentei-me e chorei. Não era uma comemoração, mas uma descarga de tudo que sofri. Quando contei para Ingrid que ele não poderia mais chegar perto dela, ela sorriu, de forma tímida, como quem recuperava um pouco da tranquilidade. Achei que a partir daí, tudo ficaria bem. Mas nos primeiros meses após a condenação, comecei a perceber sinais estranhos na casa da minha mãe. Portas que ficavam abertas mesmo quando tínhamos certeza de que estavam fechadas. Objetos que sumiam e reapareciam em lugares inusitados. Minha mãe dizia que era coisa da minha cabeça, que talvez eu estivesse estressada. Mas aquilo me incomodava o suficiente para que eu passasse a deixar luzes acesas durante a noite. Não era exatamente pavor de algo sobrenatural. Era uma sensação de insegurança. E se alguém ligado a Nicholas tentasse nos perseguir ou se vingar? Eu não dormia direito, sempre com a impressão de que havia algo que não se encaixava. Essa perturbação se intensificou quando Ingrid mencionou ter visto um homem parado na calçada em frente à casa da avó. Ela me contou isso com naturalidade, dizendo que o homem só ficou observando, mas não tentou falar com ela. Perguntei como ele era e ela não soube descrever direito, mas deixou claro que não parecia ser Nicholas ou alguém conhecido. Minha mãe, depois, chegou a ver de longe uma silhueta parecida, mas achou que podia ser algum morador da região. Ainda assim, o medo de retaliação me deixava aflita. Poderia ser um curioso qualquer ou alguém conectado a ele. Tentei não dar muita importância, mas fiquei em alerta. Em paralelo, Dona Yara me chamou para uma conversa. Disse que havia sentido algo diferente no ambiente quando passou em frente à casa da minha mãe. Falou de forma enigmática que quando uma pessoa carrega muita dor e raiva, outras energias podem se aproveitar para se manter vivas. Deixei claro que não acreditava muito nessas coisas. Ela apenas disse: "Cuide do seu coração, se precisar de ajuda, estou aqui." Apesar de eu evitar crer em algo além do que podia ver, era impossível ignorar que a sequência de acontecimentos nos havia deixado fragilizadas e que, de algum jeito, aquilo tudo poderia estar refletindo na nossa saúde mental.
Foi quando tive uma série de sonhos que me deixaram inquieta. Em todos, aparecia uma presença que eu não conseguia ver direito, mas sabia que estava lá. Eu tentava falar com ela, mas não recebia resposta. Acordava ofegante e me perguntava se não estava desenvolvendo algum tipo de estresse pós-traumático. Não houve um episódio pontual que selasse o fim desses eventos. Aos poucos, eles foram diminuindo. Consegui voltar para o meu apartamento após uma reforma simples e uma mudança de móveis. Fui exausta, mas decidida a retomar a vida. Ingrid estava com quase 7 anos, mais disposta, retornando à escola em período integral. Ela ainda falava, vez ou outra, dos pesadelos que teve, mas parecia lidar melhor com eles do que eu. A verdade é que, mesmo sem fenômenos explícitos, nunca mais me senti completamente livre de receios. Qualquer batida na porta, qualquer ligação desconhecida, ainda me fazia pensar em Nicholas, ou na possibilidade de que algo ruim pudesse voltar. Foi um longo processo de adaptação, no qual me apoiei na terapia e no carinho da minha família. Aprendi que não é possível apagar o passado, mas que podemos tentar transformar nossas memórias em ferramentas de proteção e amadurecimento. Hoje escrevo tudo isso no intuito de seguir em frente. Ingrid está saudável, crescendo e já não demonstra tanto medo. Eu mantenho o contato com uma rede de apoio a mulheres que passaram por relacionamentos abusivos. Estou longe de ser uma pessoa que resolveu tudo, mas acredito que minha história pode, de alguma forma, alertar outras mães a prestarem mais atenção aos sinais que os filhos dão. Não sou a mesma Diana de antes. Perdi parte da minha inocência e descobri que confiar cegamente pode ter consequências dolorosas. Mas, se há algo que permaneceu intacto, é o meu amor pela vida. Por mais que tenha havido ameaças, dores e até acontecimentos que não consegui explicar completamente, eu me recuso a me deixar dominar pela escuridão do passado. Agradeço a cada dia que passo ao lado da minha filha, consciente de que, embora o terror exista de várias formas, sempre podemos encontrar caminhos para superá-lo, mesmo que isso exija toda a nossa coragem. Me chamo Victor. Decidi contar tudo o que me aconteceu na esperança de impedir que alguém siga pelo mesmo caminho que percorri. Não vou mencionar a cidade onde nasci, porque não acho que isso faça diferença. O que importa é que tudo foi real para mim. E por mais estranho que pareça, ainda me parece possível que algo desse tipo aconteça com qualquer pessoa que esteja em um momento de desespero. Nasci em uma família de classe média. Meu pai era vendedor em uma loja de materiais de construção e trabalhava duro para nos dar dignidade. Minha mãe, Dona Aurélia, passou a juventude ajudando minha avó em casa, sem muitas oportunidades de estudar. Depois que se casou, dedicou-se integralmente a mim e a minha irmã mais velha, a Carla. Minha mãe sempre dizia: não tenho problema nenhum em ser só mãe, porque para mim nada é mais gratificante do que cuidar dos filhos. Quando criança, eu não entendia direito o que isso significava. Para mim, ela sempre esteve por perto, atenta a tudo e pronta para me defender. Sempre fui o caçula mimado. Meu pai tinha um orgulho desmedido por ter um filho homem, ainda mais porque ele havia crescido em um lar com muitas mulheres e se sentia pressionado a dar continuidade ao nome da família. Acho que por esse motivo, ele acabou me dando mais atenção do que a minha irmã. Eu ganhava muitos presentes, via filmes em fita cassete quando quisesse, tinha os melhores cadernos na escola. E enquanto eu estava cercado de mimos, Carla, 8 anos mais velha, precisava juntar suas moedinhas para comprar esmalte e algum doce de vez em quando. Confesso que na época eu nem reparava nesse desequilíbrio. Só anos depois percebi o quanto isso a machucou. Meus primeiros anos foram de pura diversão. Minha mãe contava que eu tinha um sono pesadíssimo. Às vezes, dormia 12 ou 13 horas seguidas e acordava todo animado. Nesse período, tive alguns sonhos recorrentes com um homem que me convidava para passear em lugares muito bonitos, como sítios repletos de plantas e animais. No sonho, ele tinha uma postura amigável e, ainda que o contexto parecesse estranho, afinal, ele aparecia montado em um cavalo branco, com uma roupa muito diferente. Eu gostava de acompanhá-lo nessas viagens oníricas. O problema foi que minha mãe começou a se preocupar.
porque certa vez dormi quase um dia inteiro. Ela me levou ao hospital para ter certeza de que eu não estava em coma. Depois disso, passei a recusar o convite que surgia nos meus sonhos, a pedido dela. O homem ainda apareceu 1 ou 2 vezes, mas deixei de segui-lo. Quando fiz 10 anos, meus pais se separaram. Meu pai havia traído minha mãe. Ela descobriu tudo, e mesmo com os pedidos de perdão, não conseguiu superar. Lembro que ele saiu de casa levando algumas roupas em uma mala velha. Ficou morando na casa de um irmão. Eu chorei muito porque meu pai era meu herói, meu protetor. É verdade que ele tinha brigas constantes com a Carla. Chegava até a proibi-la de sair ou de ter qualquer amigo perto de casa. Mas comigo ele era o cara mais carinhoso que existia. Nunca me deixava faltar nada. E eu preferia ignorar a forma como ele tratava minha irmã. Depois que ele foi embora, tudo mudou. Minha mãe começou a trabalhar fora para pagar as contas. E eu ficava sozinho a maior parte do tempo, porque Carla também saía bastante. Ela sentia que tinha recuperado a liberdade roubada na infância, então praticamente só aparecia em casa para dormir. Viramos uma família desajustada. Senti uma solidão muito grande e aos 12 anos passei a procurar outras formas de preencher o vazio. Primeiro me aproximei de uns colegas que viviam fumando e bebendo escondido, depois parti para as drogas. Não achava que aquilo fosse tão grave. Para mim, era só diversão. Aos 13, minha mãe conheceu um rapaz e começou a namorá-lo. Ele não era uma pessoa ruim, mas era bem mais jovem que ela. Eu não queria que ninguém ocupasse o lugar do meu pai, então passei a me desentender com os dois. A verdade é que durante todo o ensino fundamental, minha vida foi uma bagunça. Eu me sentia abandonado. Minha irmã, por outro lado, percebeu meu envolvimento com substâncias e tentava conversar, mas acabava desistindo porque eu a insultava ou criava um clima insuportável. Só quando completei 15 anos foi que tive minha primeira desintoxicação, graças a uma internação involuntária que minha mãe e Carla organizaram. Fiquei internado por quase 2 meses em uma clínica. Quando saí, me sentia mais disposto, mas não tão diferente, sinceramente. E logo voltei a usar as mesmas coisas. Aos 16, fiz um curso rápido de informática para arranjar um trabalho. Minha mãe havia me orientado a procurar algum rumo, porque a vida não era só festa e futilidade. Nesse período, minha irmã começou a se envolver mais com espiritualidade. Eu tinha certeza de que ela possuía algum tipo de percepção além do normal. Chegou até a me alertar sobre visões que tinha a meu respeito. De fato, ela me ajudou em várias situações, preparando banhos de ervas, me obrigando a me afastar de péssimas companhias. Penso que, se não fosse por ela, talvez eu nem estivesse aqui para contar. Mesmo assim, meu contato com as drogas continuou, ainda que com menos intensidade. Quando fiz 18, consegui um estágio em uma microempresa. O trabalho era braçal, mas eu me sentia bem por começar a ganhar meu próprio dinheiro. Nessa mesma época, meu pai reapareceu na minha vida, dizendo que sentia saudade e que, por ter se convertido a uma igreja, tinha decidido pedir perdão pelos erros que cometeu. Passei a saber que ele esteve ausente nesse período, vivendo de bicos na casa de familiares, até se firmar após a conversão. Isso me deixou cheio de mágoa. Eu não o via havia anos e agora ele me aparecia falando em passagens bíblicas. Minha mãe dizia que eu deveria perdoá-lo, mas não era tão simples. Ele trouxe a esposa dele, uma mulher que parecia bem rígida, e tentava me convencer de que eu precisava aceitar o caminho correto para não sofrer mais. Revirei os olhos várias vezes enquanto eles falavam. De qualquer modo, eu não conseguia odiá-lo completamente, porque ainda guardava lembranças boas da época em que morávamos juntos. Aos 19, conheci uma garota chamada Lídia, que era 2 anos mais nova do que eu. A princípio, nos tornamos amigos. Ela tinha uma conversa leve, me fazia rir. Mesmo eu não sendo a pessoa mais equilibrada do mundo, Lídia trouxe alguma esperança para a minha vida. Em cerca de 6 meses, começamos a namorar. Com 8 meses de namoro, ela engravidou. Foi um susto, mas eu a amava. Fomos morar juntos, quase sem planejar nada. Minha mãe me ajudou com alguns móveis e Carla doou algumas roupas de bebê que guardava de amigas dela. Com o passar do tempo, percebi que eu não estava preparado para a responsabilidade de ter uma família. Trabalhava de dia,
Estudava à noite e virava madrugadas em festinhas ocasionais, às vezes completamente fora de mim. Lídia tentava me fazer ficar mais em casa. Até certo ponto eu tentava, mas em pouco tempo voltava à farra. Nosso filho nasceu quando eu tinha 20 anos. Fiquei emocionado quando o vi pela primeira vez, mas mantive meus hábitos ruins. Lídia chegou a me ameaçar de ir embora. Eu não dei muita bola, mas depois de alguns meses ela realmente fez as malas e se mudou com o bebê para a casa da mãe dela. Foi um golpe duro, mas eu estava tão anestesiado por tudo que não me mexi para impedir. Mesmo assim, senti um vazio imenso. A criança só tinha alguns meses e eu já me sentia um derrotado. Comecei a pensar que talvez meu destino fosse seguir pelo mesmo caminho do meu pai. Aos 21, a situação piorou. Minha mãe descobriu uma doença grave, que logo se mostrou difícil de tratar. Enquanto ela lutava pela vida, eu me afundava no vício. Perdi meu emprego no estágio porque não aparecia, e a grana ficou curta. Passei a morar em um quarto minúsculo em um prédio antigo, sustentado basicamente pelo que Carla podia me dar. Eu nunca deixei de amar minha mãe, mas eu não aguentava ver o sofrimento dela. Foi um dos períodos mais tenebrosos da minha história. Em meio a tudo isso, voltei a ter aquela sensação de que uma presença me rondava, como quando criança. Só que dessa vez, em vez de me convidar para lugares tranquilos, parecia me provocar. Vez ou outra, eu ouvia algo como se alguém murmurasse meu nome durante a noite. Confesso que tinha dúvidas se era alucinação ou se havia mesmo algo comigo. Eu não descartava nenhuma possibilidade, dada a situação em que eu vivia. No meio desse caos, lembrei das rezas fortes e rituais que minha irmã fazia. Pensei que talvez houvesse algo mais poderoso na espiritualidade, capaz de resolver questões que a medicina não estava vencendo. Foi assim que me meti de cabeça em sites de ocultismo e bruxaria. Eu pesquisava durante horas, lendo sobre entidades que supostamente poderiam curar doenças em troca de oferendas ou promessas. O medo de perder minha mãe me deixava fora de mim. Estava disposto a arriscar tudo. Então, em uma madrugada que passei lendo sobre pactos, decidi tentar um. Era algo simples, ou assim parecia. Eu deveria fazer alguns juramentos de devoção diante de uma vela acesa e, em troca, pedir a salvação de quem eu quisesse. No final, escrevi meu nome em um papel junto com o da minha mãe e queimei, recitando algumas palavras que encontrei em um fórum de ocultismo. Acordei no dia seguinte sem saber se aquilo faria algum sentido. Minha mãe estava no hospital e eu tinha certeza de que ela não passaria daquela semana. Ouvi alguns parentes dizendo que os médicos não tinham mais o que fazer. Fui visitá-la à tarde. Achei que a encontraria muito abatida, mas ela estava um pouco mais disposta. Ainda tinha diversos aparelhos no quarto, mas quando olhei para ela, percebi que falava com mais clareza. Nem considerei aquilo como um milagre imediato. Achei que fosse alguma reação temporária a remédios. No entanto, 3 dias depois, fui surpreendido por uma melhora significativa. Ela teve alta, mesmo que ainda estivesse fraca. Os médicos não entendiam direito o que acontecia. Aquela era uma doença séria, que costumava progredir rápido. Minha mãe continuou fazendo um tratamento em casa, com idas frequentes para exames, mas sobreviveu. Depois disso, fiquei com a pulga atrás da orelha. Será que o ritual funcionou de verdade ou foi só coincidência? Não encontrei resposta. Em todo caso, minha mãe estava viva e relativamente bem, o que me deixava mais calmo. Voltei a trabalhar agora em um mercadinho, mas continuava bebendo e me envolvendo em brigas. Em casa, sozinho, me pegava falando com aquela suposta presença. Não via nada concretamente, mas vez ou outra tinha a impressão de captar alguma voz nítida no silêncio. Isso me incomodava, mas eu tentava ignorar. 1 ano depois, quando eu tinha 22, Lídia reapareceu. Ela queria que eu me aproximasse do nosso filho, que então já tinha mais de 2 anos. Achei aquilo bom e ruim ao mesmo tempo. Bom porque eu tinha saudade da criança. Ruim porque não me sentia capaz de ser um pai presente. De qualquer modo, começamos a tentar retomar uma convivência saudável. Lídia me fazia um bem enorme. Só que na mesma época, minha vida começou a desandar financeiramente. O dono do mercadinho quis colocar o próprio sobrinho no meu lugar. Então fui mandado embora.
Fiquei desesperado. As contas chegavam, a pensão do meu filho era baixa, mas ainda era uma obrigação. E eu não conseguia encontrar outro serviço. Então, na ingenuidade, lembrei de como minha mãe havia melhorado e pensei que poderia fazer um novo pacto. Desta vez, pedindo sucesso financeiro. Pesquisei ainda mais na internet. Li uma quantidade enorme de relatos de pessoas que alegavam ter prosperado após firmar acordos com entidades. Confesso que, no fundo, eu não tinha certeza se acreditava ou se só estava desesperado. Mas segui adiante. Preparei um ritual complexo, com algumas oferendas que incluíam frutas, incensos e várias velas. Fiz tudo em uma construção abandonada, distante do centro, em um fim de tarde chuvoso. Se isso parece cena de filme, garanto que não era nada glamuroso. A chuva escorria pelas rachaduras do telhado e eu tentava proteger as velas com pedaços de plástico. Li alguns versos que peguei de um livro em PDF sobre ocultismo e, quando terminei, senti um peso estranho, como se estivesse prometendo lealdade a algo sem entender as consequências. Não vou dizer que vi fumaça densa ou vultos, mas tive a sensação de ter invadido a privacidade de alguém que não me queria ali. Fechei tudo e fui embora. Nos dias que se seguiram, esperei uma resposta financeira imediata. Nada aconteceu. Continuei desempregado, batendo em portas de lojas. Mais ou menos 15 dias depois, recebi uma ligação de um ex-patrão que tinha aberto uma pequena distribuidora de produtos alimentícios. Ele me ofereceu um trabalho que pagava o dobro do que eu ganhava antes. Fiquei eufórico, aceitei na hora. Passados alguns meses, comecei a economizar e, mesmo com a pensão, ainda conseguia guardar uma quantia considerável. Pensei, então deu certo outra vez. Eu lembrava, porém, que tinha recitado muitas orações diferentes e prometido minha dedicação, ainda que sem grande clareza, sobre o que isso significava em termos de obrigações futuras. Sentia que aquilo poderia me cobrar caro. Só que as cobranças chegaram junto. Passei a ter um tipo de pesadelo recorrente em que uma voz me exigia um compromisso maior. Acordava de madrugada com o corpo suado, sem saber se era só ansiedade ou se realmente havia algo me cobrando. Nessas horas eu lembrava do ritual que fiz para conseguir dinheiro, pois sabia que tinha jurado fidelidade de alguma forma. A cada 2 ou 3 noites, sonhava com alguém me fitando. Não era um monstro, mas uma figura masculina adulta que me olhava como se estivesse esperando que eu cumprisse algum dever. Parecia ter uns 30 e poucos anos, assim como a lembrança antiga da minha infância, em que eu só via um homem montado em um cavalo. Talvez ele sempre tivesse a mesma aparência, mas, quando eu era criança, não era capaz de discernir detalhes como a idade exata. Mesmo assim, eu curtia a boa fase. Conheci uma nova mulher, a Helena, que trabalhava na mesma distribuidora. Ela era independente e não tolerava minhas explosões de arrogância. Disse que só ficaria comigo se eu mostrasse maturidade. Helena falou: "Se você não mudar, não tem como continuar comigo." Eu aceitei o desafio e nós acabamos virando um casal. Eu ainda encontrava Lídia ocasionalmente para ver nosso filho. Ela sabia do meu namoro e, apesar de alguma tensão inicial, tudo correu sem grandes atritos. Helena e eu fomos morar juntos depois de menos de 6 meses de namoro. Eu estava obcecado com a ideia de ter uma casa legal. Então comecei a parcelar móveis e eletrodomésticos, certo de que minha ascensão financeira seria duradoura. Eu trabalhava dia e noite, fazia horas extras, dobrava expediente quando precisava. Ganhava bem, mas gastava quase tudo. Só o que me importava era ter status, mostrar que eu vencia. Foi aí que um problema sério surgiu. Pouco mais de 1 ano depois dessa melhora repentina, minha mãe piorou de repente. Os médicos confirmaram que a doença que ela tinha estava em nova fase, ainda mais agressiva. Ela ficou internada em estado grave. Minha irmã Carla passou a cuidar dela o tempo todo. E eu, agoniado, decidi apostar novamente naquilo que já havia me dado resultados antes. Recorri aos mesmos rituais, mas não obtive a melhora imediata que acontecera da primeira vez. Desesperado, intensifiquei as orações que encontrei em fóruns. Queria oferecer mais devoção para salvar a vida de minha mãe. Foi quando tive um sonho assustador, ainda que não fosse cheio de efeitos especiais. Basicamente, a figura masculina,
que agora me parecia o mesmo homem de sempre, aparecia em um ambiente vazio. Ele não tinha asas ou traços demoníacos, mas exercia uma autoridade sobre mim. Sem mover os lábios, me dizia que eu precisava obedecer a certas regras e oferecer pequenos sacrifícios, sem explicar o que eram, para que minha mãe não morresse. Acordei transtornado. 2 dias depois, recebi a notícia de que minha mãe teve uma leve melhora, mas precisava de um procedimento arriscado. Enquanto ela passava por essa cirurgia, fiquei em casa. Fiz o que entendi como um sacrifício simbólico. Doei grande parte do dinheiro que eu guardava para uma instituição de caridade que minha irmã conhecia. Minha lógica era de que aquele valor era fruto do acordo que eu tinha feito e, portanto, devolver aquilo de alguma forma poderia cumprir a exigência. O ato me deixou mais aliviado. Na noite seguinte, dormi quase tranquilo, sem pesadelo algum. Felizmente, a cirurgia foi bem sucedida e minha mãe se estabilizou. O alívio, contudo, durou pouco. Passadas algumas semanas, comecei a ter problemas sérios de relacionamento com Helena. Ela me acusava de ser ausente, de passar horas enfurnado no computador buscando fóruns esquisitos. As brigas se tornaram frequentes. Certa vez ela saiu de casa aos prantos, dizendo que eu estava obcecado por coisas estranhas e que não a incluía em absolutamente nada. A situação ficou tão complicada que terminamos. Ela foi embora levando poucas coisas. Eu continuei no nosso apartamento cheio de parcelas acumuladas e sem a menor motivação para pagar. Mais uma vez, tudo parecia desabar. A distribuidora onde eu trabalhava estava enfrentando dificuldades. Depois de alguns cortes de pessoal, fui demitido. Com o dinheiro das contas se acumulando, cada dia era um pesadelo. Meu pai reapareceu novamente nessa época, insistindo para que eu fosse até a igreja dele, dizendo que Deus podia me libertar de qualquer mal. Meu pai me dizia: filho, você precisa aceitar o caminho do Senhor para se livrar de todo esse sofrimento. Eu o ouvia, mas não me sentia pronto para seguir esse caminho. Minha irmã tentava me apoiar, pedindo que eu fizesse orações ou banhos de ervas, mas eu estava angustiado, cheio de dúvidas. Algumas noites, sonhava novamente com aquele homem a quem agora eu chamava de visitante. Ele parecia cobrar de mim algo em troca por tudo que eu havia recebido, e eu não sabia sequer nomear o que ele queria. A gota d'água veio quando meu filho ficou muito doente. Ele tinha pouco mais de 4 anos e precisou ser internado com uma infecção respiratória grave. Revivi o desespero de outrora. Lídia me ligava chorando, pedindo ajuda. Eu não tinha condições de bancar nada. Passei uns dias sem dormir, circulando pelos corredores de um hospital público. Em um ato de desespero, resolvi ir a um terreiro de umbanda que ficava a uns quarteirões do prédio onde eu morava. Cheguei lá sem avisar ninguém, pedindo socorro. Expliquei que sentia uma presença em minha vida havia anos, que parecia me ajudar às vezes, mas também me destruía lentamente. Fui atendido por uma mulher de meia idade, que me convidou a participar de um ritual de limpeza. Ela não fez promessas mirabolantes, mas disse que talvez fosse necessário romper um tipo de laço espiritual. Fiquei meio cético, mas aceitei qualquer coisa que pudesse salvar meu filho. Lá dentro, houve algumas rezas, orientações de como eu deveria deixar de lado certas práticas e me dedicar ao bem, por assim dizer. Apesar de não haver uma coreografia intensa ou algo muito espetacular, senti um grande cansaço quando aquilo terminou. A mãe de santo, como a chamavam ali, me olhou nos olhos e falou muito calma. A mãe de santo sussurrou: "Você mexeu com coisas que não domina, não foi?" Balancei a cabeça. Não neguei nem confirmei, mas ela continuou. A mãe de santo completou: "Esse laço não se rompe de uma hora para outra. Você vai precisar de perseverança e de muita fé. A ajuda que veio antes pode virar cobrança agora. Pense bem no caminho que quer seguir." Fui embora atordoado. Passei aquela noite inquieto, questionando se realmente havia amarrado minha vida a alguma entidade. No dia seguinte, meu filho apresentou melhora. Ainda passou mais 7 dias internado, mas voltou para casa. Lídia me abraçou emocionada. Senti um alívio gigantesco. Porém, dessa vez, eu sabia que não podia continuar repetindo o mesmo erro. Era evidente que existia uma conexão, seja sobrenatural ou psicológica, que poderia levar minha família toda ao fundo do poço.
Foi aí que meu pai me arrastou quase à força até a igreja dele. Participei de alguns cultos. Não me sentia exatamente à vontade, mas percebi que aquele ambiente de pessoas orando e cantando de forma sincera tinha um efeito tranquilizador. Contei tudo ao pastor, inclusive as coisas que fiz para tentar ter dinheiro fácil e saúde para minha mãe. Não sei se ele acreditou em cada detalhe, mas me ouviu sem criticar. O pastor disse: "Você deve orar, pedir perdão e resgatar sua dignidade." Ele me convidou a participar de um grupo de ajuda, onde as pessoas falavam sobre problemas pessoais e buscavam soluções em passagens da Bíblia. Acabei topando. Nos primeiros encontros eu só ficava quieto. Observava homens e mulheres contando histórias de perdas, dívidas, traições, doenças. Ouvia cada um falar das suas dores e via como todos tentavam se apoiar. Não era o meu ambiente, mas resolvi dar uma chance. Na época, Carla também me incentivou. Dizia que não via mal nenhum em receber apoio, contanto que eu não abandonasse minha maturidade e espírito crítico. Pouco a pouco, fui deixando de lado aqueles rituais obscuros que fazia em busca de facilidades. Desfiz-me dos livros de bruxaria que acumulava e apaguei meus cadastros em sites estranhos. Me senti um pouco órfão, sem aquela força que antes eu pensava ter ao meu dispor. Ao mesmo tempo, senti que a vida estava menos confusa. Consegui um trabalho temporário em uma pequena empresa de logística e paguei, com algum sacrifício, as contas atrasadas. Também voltei a me aproximar do meu filho e de Lídia. Não reatamos, mas passamos a manter uma relação amistosa. Minha mãe melhorou devagar, sem novos sustos, e hoje vive com a Carla, que cuida dela com amor e paciência. Se me perguntarem se me arrependi de ter recorrido a pactos, digo que sim e não. Sim, porque me trouxe uma dose absurda de medo e sofrimento. Não, porque talvez tenha salvado minha mãe e meu filho de algo pior. Mas não aconselho ninguém a repetir o que fiz, pois tudo tem um custo. Às vezes penso que as coincidências podem ter sido interpretadas como intervenção sobrenatural, mas não nego que senti forças que não domino. Com o tempo aprendi que, seja no caminho religioso formal ou em outras formas de fé, o que nos mantém de pé é a nossa coragem de encarar a realidade. Procurar atalhos perigosos só torna o fardo mais pesado. Atualmente, vivo de modo simples, trabalhando em uma loja de eletrodomésticos, pagando aluguel pontualmente. Não tenho certeza absoluta de que estou livre daquilo que invoquei. Vez ou outra sonho com aquela figura masculina, mas já não sinto a mesma angústia. Pode ser que seja apenas fruto da minha mente confusa, ou pode ser algo além do que compreendo. De todo modo, hoje conto com o apoio da família e de pessoas de bem. Estou longe de ter uma vida perfeita, mas, se tivesse que dar um conselho a quem se sente seduzido pela ideia de pactos, eu diria: antes de entregar sua alma, esgote todas as opções. A conta sempre chega. No final, aprendi muito sobre mim mesmo e sobre como não podemos ignorar as consequências de cada passo. Se o sobrenatural existe ou não, continuo sem saber. Mas sei que nós, humanos, somos capazes de atos extremos quando o desespero bate. Se você leu tudo até aqui, espero de coração que nunca precise testar seus limites dessa forma.